Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje a gente recebe o professor Augusto Teixeira. O professor Augusto Teixeira é professor do programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais lá da Universidade Federal da Paraíba, e ele também é professor visitante do King's College, no departamento de War Studies. O professor Augusto Teixeira é um especialista em estudos estratégicos, geopolítica, política de defesa, fala bastante sobre isso, já tem vários trabalhos publicados sobre isso, falando sobre tecnologia, sobre aspecto moral da guerra, sobre tipo de armamento, sobre a importância do estudo do terreno, enfim. O Augusto Teixeira é um grande especialista nesses assuntos, infelizmente tem sido cada vez mais requisitado, né, visto que a política internacional contemporânea tem ressuscitado alguns velhos fantasmas e a guerra tradicional, convencional, tem aparecido com força. Bom, a conversa que você escuta agora com o professor Augusto Teixeira foi gravada na manhã do dia 9/10, portanto, ainda ali no calor dos acontecimentos do conflito que acontece entre Israel e Palestina, e toda a conversa ficou focada ali na guerra da Ucrânia. Eu tinha convidado o professor Augusto para falar sobre a guerra da Ucrânia, bem antes, né, da conclusão do conflito em Gaza, mas é claro que à medida que a gente vai conversando, o assunto apareceu, mas 90% da conversa está focada na Ucrânia. Sobre o conflito em Israel, por exemplo, a principal questão que aparece na conversa de hoje, aqui no Chutando a Escada, foi sobre a falha de inteligência em Israel, né? Mas quando a gente gravou, por exemplo, a gente ainda não tinha informações sobre os possíveis alertas emitidos, por exemplo, pelo Egito, mas mesmo assim o professor Augusto conta pra gente ali um pouco o que ele acha que ocorreu do ponto de vista da inteligência em Israel. Bom, antes de ir pro papo, eu queria falar aqui algumas coisinhas em nome do Chutando a Escada. Primeiro que a gente ficou consternados, né, com a atual situação de conflito entre palestinos e israelenses, e eu queria manifestar aqui em nome do Chutando a Escada o nosso profundo repúdio a toda forma de violência e sofrimento infligidas às pessoas envolvidas nesse terrível episódio, né? É fundamental enfatizar, deixar bem claro que a resolução desse conflito deve ser buscada através do respeito aos direitos humanos, né? A gente entende que, assim como todos os especialistas e a própria Organização das Nações Unidas, que é urgente a criação de corredores humanitários para a evacuação de civis, para evitar, inclusive, uma catástrofe humanitária ainda maior do que já temos visto diariamente na imprensa, né? É inaceitável a situação atual em que milhares de civis, incluindo crianças, idosos, presos em uma área de conflito sem acesso a recursos básicos como água, alimentos, etc., né? Portanto, é imperativo que esses corredores humanitários funcionem adequadamente. Acho que hoje, no dia de hoje, a imprensa noticiou que alguns começaram a funcionar. A gente espera que continue assim, que a ajuda humanitária tenha acesso às regiões de conflito, né? Bom, também é importante dizer o óbvio, né, que os ataques indiscriminados do Hamas no dia 7 de outubro foram uma atrocidade e um crime de guerra, né? Não há dúvida que o que ocorreu ali foi terrorismo. E o próprio presidente da Autoridade Palestina, né, o Mahmoud Abbas, demorou, mas disse, pelo menos hoje, no dia 16 de outubro, de forma categórica, inclusive, que o Hamas não representa o povo palestino. O óbvio, portanto, precisa ser dito muitas vezes em conjunturas de crise, né? Primeiro, é óbvio que o Hamas não é a Palestina, assim também como é óbvio que nem todo judeu é sionista, assim também como é óbvio e importante dizer que antisionismo não é a mesma coisa que antissemitismo. De todo modo, a resposta que Israel tem dado em nome da autodefesa me parece desproporcional e, portanto, o direito internacional tem sido violado, né?
Bom, e não é à toa que diversos especialistas, inclusive dentro da própria Organização das Nações Unidas, têm chamado o que está ocorrendo ali em Gaza de limpeza étnica. Eu cito, por exemplo, a Francesca Albanese, que é a atual relatora da Relatoria Especial da ONU para os Territórios Palestinos, que acontece dentro do próprio Comitê de Direitos Humanos da ONU. Ela chamou o que está ocorrendo ali em Gaza justamente de limpeza étnica. Do ponto de vista do direito internacional, o termo limpeza étnica diz respeito ao uso da força ou intimidação para remover pessoas de um determinado grupo de uma área, tornando a área etnicamente homogênea. E se trata exatamente disso, né? O Israel tem feito exatamente isso. E se ficar caracterizado dessa forma, como a gente tem visto, como me parece ser bastante óbvio, inclusive, portanto, é possível caracterizar como crime de guerra, como uma grave violação aos direitos humanos. E o que a gente tem visto ali são cenas absurdas, né? Que precisariam de um cessar-fogo imediato. E a gente já trabalhou bastante aqui, a extrema-direita de Israel, principalmente encabeçada ali por Benjamin Netanyahu, tem uma importância enorme na explicação do que está ocorrendo, né? Bom, deixo aqui, portanto, a nossa solidariedade a todos e todas afetadas por essa crise. A gente já gravou aqui vários episódios sobre o que se passa na Palestina e Israel. Eu recomendo que, se você quiser se aprofundar sobre o assunto, que você escute os episódios que a gente vai deixar na descrição do episódio que vai ao ar hoje. Bom, termino expressando aqui nossa solidariedade às vítimas e suas famílias, tanto israelenses quanto palestinas. Eu lamento profundamente as perdas de vidas humanas e o sofrimento causado por esses eventos. É imperativo que a comunidade internacional, se é que ela ainda sirva para alguma coisa, intensifique esforços, né, para buscar uma solução duradoura e justa para o conflito e que, sobretudo, respeite os direitos humanos. É isso. Então vamos para o papo? Então, com vocês, professor Augusto Teixeira, que vem falar com a gente sobre da Ucrânia a Gaza, tecnologia, estratégia e política. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Eu tô com ele. Rapaz, eu tava querendo te trazer aqui já tem tanto tempo, mas ainda bem que eu consegui. É quase uma reparação histórica, né? Trazer aqui o Augusto Teixeira. E aí, Augusto, tudo bem, cara? Tudo bom, Felipe? É um privilégio gigante estar aqui contigo no podcast, é uma satisfação imensa. Cara, é uma alegria muito grande. Eu te chamo de Teixeirinha, mas aqui eu vou te chamar de Augusto Teixeira, mas o Teixeirinha para os íntimos. Ele tem outros apelidos aí que eu não vou colocar no ar, inclusive me contou alguns outros apelidos de colegas próximos, que também não vou deixar no ar. Mas olha só, se você não conhece o Augusto, ele é professor lá do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais do UFPB, a Universidade Federal da Paraíba, e que aliás, eu tenho muitos amigos, o programa é muito legal. Tá para criar um curso de doutorado também, né? Deve sair aí no edital nos próximos meses. Como que tá isso aí, Augusto? O doutorado já foi aprovado, já consta como ativo no sistema da universidade. E eu acredito que até o final do ano deva sair o edital para seleção para a primeira turma, iniciar no primeiro semestre de 2024. Então a galera aí que tá a fim de estudar com o Augusto ou com os colegas lá do UFPB, tem doutorado novo chegando aí. Galera do Nordeste, fique atento, hein? Primeiro doutorado em Relações Internacionais do Nordeste. Tô certo ou tô errado? Eu acredito que a UFBA, ela tem um doutorado em Relações Internacionais. O diferencial nosso é que a gente tem a graduação, o mestrado e o doutorado. Tem razão. E é em Ciência Política com Relações Internacionais, é junto. Distribuído igualmente, então de certa forma tem esse diferencial. Sensacional. A gente vai deixar o link aí do programa também na descrição do episódio para você que tem interesse em conhecer mais o trabalho que se desenvolve lá no UFPB. E não é só isso, o Augusto Teixeira fala direto de Londres, ele é professor visitante no King's College,
está lá no departamento de War Studies. Falei certo? Falou certo. Então é isso aí. Um grande especialista em estudos estratégicos, geopolítica, política de defesa, está acompanhando muito de perto os conflitos que se desenrolam aí na política internacional contemporânea. Infelizmente são muitos, mas eu queria começar, Augusto, te perguntando um pouco sobre a guerra na Ucrânia, né? Aqui, antes da gravação, a gente estava falando que o assunto meio que sumiu da pauta por conta dos conflitos em Gaza, né? Então, mas a guerra da Ucrânia continua, né, com seus múltiplos desafios. E um deles, e você é um grande especialista nisso, tem a ver com o tipo de guerra que se estabelece hoje no território ucraniano, né? Você tem vários artigos falando sobre guerra do futuro, estratégia, essa combinação das novas armas com os tipos de táticas e estratégias que são usadas, né, em combate. Também, como estudioso da geopolítica, está olhando bem o impacto que essas mudanças de placas tectônicas, né, da política internacional, com a ascensão de grandes atores, o declínio relativo dos Estados Unidos, como isso pode, inclusive, ter desdobramentos na maneira como que se combate ou como que se faz a guerra nessa conjuntura. Mas, para começar, se você pudesse fazer um balanço para a gente sobre o que aconteceu na Ucrânia e quais são os desafios, né, do ponto de vista da literatura de estudos estratégicos quando se olha para aquele conflito. Claro, a gente sabe dos problemas, mas se você pudesse contar um pouco para a gente do ponto de vista dos estudos estratégicos e do tipo de enfrentamento, eu acho que seria importante para a gente começar a conversa. É importante começar essa discussão pensando um pouco sobre a relação entre a guerra da Ucrânia, né, e a literatura acadêmica de estudos estratégicos, porque aquilo que o conflito apresenta é, em grande parte, um balde de água fria na literatura de estudos estratégicos dos últimos 20, 30 anos. E por que isso? Como a literatura dos estudos estratégicos, não obstante ela tenha um corpus teórico muito forte, ela é uma literatura muito voltada para a compreensão de fenômenos e eventos que ocorrem na prática, buscando influenciar políticas públicas de defesa, estratégia ou elementos do nível tático operacional. Contudo, muito do que a literatura estava chamando a atenção na perspectiva contra Clausewitz era de que a guerra do futuro seria uma guerra não cinética, com a possibilidade de meios como cibernéticos, guerra eletrônica, de sobrepujarem elementos de força, de elementos cinéticos na guerra, tal como teorias como guerra de quarta, quinta geração, guerra não trinitária ou guerras híbridas. Ou seja, você tinha um entendimento de que as guerras tenderiam a ser mais complexas, menos hierárquicas, mais fluidas, caracterizadas aí com maior poder de combate de grupos armados não estatais, em que os conflitos interestatais tenderiam a ser cada vez mais escassos, improváveis ou quase serem extintos essencialmente. E isso, por incrível que pareça, foi muito reforçado pela anexação russa na Crimeia em 2014, porque você vai ter aquilo que a literatura clássica clausewitziana chama de fait accompli, um golpe de mão, ou seja, de uma forma muito rápida, você tem uma conquista territorial sem necessariamente ter uma batalha decisiva colapsando seu inimigo, e a reação, não só dos Estados Unidos, mas da OTAN enquanto instituição, vai ser exatamente a de promover elementos doutrinários de resposta ao que eles vão chamar de ameaças híbridas e ao entendimento de que o cerne dessa guerra, dessa confrontação entre grandes potências, se daria essencialmente pelo domínio cibernético, informacional, pelo elemento de utilização de proxies, etc. Então, tinha-se uma relativa crença não da impossibilidade, mas da não factibilidade de uma confrontação clássica, direta, interestatal, entre dois ou mais atores formais do sistema internacional se degladiando, mais ainda com uma estratégia focada na atrição, que é exatamente o que acontece na Ucrânia. Então, a guerra da Ucrânia, ela que vai ser antecipada em algum tempo pela Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh, ela começa a trazer sinais de que
as coisas não são bem como a literatura estava pensando, na perspectiva de que a guerra de Nagorno-Karabakh vai mostrar elementos clássicos da geopolítica e dos estudos estratégicos, ou seja, um conflito territorial, a possibilidade da utilização do instrumento militar como forma de consecução de objetivos políticos ou da construção de uma situação militar que habilite a produção de objetivos políticos que são almejados pelo corpo político decisório do país e a utilização de sistemas de armas que podiam neutralizar vantagens táticas do inimigo, essencialmente a utilização por parte do Azerbaijão na época de loitering munition, como a gente chama no Brasil de munições vagantes, ampla utilização de meios de ISR, ou seja, de meios de inteligência, reconhecimento e vigilância, apoiando aí um amplo conhecimento do campo de batalha e a capacidade de destruir as vantagens táticas que a Armênia tinha no campo de batalha à altura, por exemplo. Então, quando a gente olha para essa circunstância, a guerra de Nagorno-Karabakh já começa a apontar, por exemplo, a relevância dos drones, a relevância das munições vagantes, a relevância dos meios de inteligência ISR na compreensão do campo de batalha, a dificuldade de você ter surpresa no campo de batalha, somado, obviamente, a uma forte conexão entre política e poder militar. Então, quando a guerra da Ucrânia irrompe, ela vai ser um choque, inclusive para diversos especialistas que consideravam que não haveria invasão. Eu, inclusive, até o dia 23 de fevereiro, não acreditava que a Rússia iria invadir. Eu entendia que você tinha um esforço prolongado da Rússia de coerção estratégica em relação à Ucrânia, naquilo que a gente chama de compelência, ou seja, a Rússia ameaçava empreender um ato de força contra a Ucrânia para fazer com que ela mudasse o seu comportamento. Qual o comportamento? Aquele de aproximação com a OTAN e o seu processo linear de tentativa de adesão, ponto. Mas que não ocorreria invasão. E ela aconteceu. E quando ela acontece, aí, Felipe, é que a coisa fica estranha, na perspectiva de, ok, precisamos recuperar os clássicos. Temos que trazer Clausewitz de volta, temos que trazer a compreensão da guerra, do campo de batalha, do elemento cinético, como elementos estruturantes da relação entre força e política, inclusive no próprio século XXI. E a guerra da Ucrânia ela mostra muito isso, porque ela vai demonstrar a manutenção na contemporaneidade da geografia como elemento fundamental, ou seja, você tem a guerra do segundo maior país da Europa em termos de extensão territorial, o que é algo fundamental para a logística e para a distância e alcance dos sistemas de armas utilizados. Não é à toa que você tem uma ampla utilização de mísseis como instrumento importante para atacar alvos em profundidade no campo de batalha. Vai demonstrar a relevância do terreno, do relevo, ou seja, a ofensiva russa no sul da Ucrânia surte um efeito melhor, não apenas por outras variáveis, mas também por um terreno mais favorável à mobilidade, quando em outras regiões dificulta-se também por causa do próprio terreno e por posições defensivas preparadas pela Ucrânia. Outra variável relevante vai ser aquela da resiliência, especialmente no tocante à população civil e à política, em relação a demonstrar o aspecto moral e psicológico da guerra, ou seja, população e sistema político podem ser centros de gravidade relevantes, tal como tecnologia. E aí, no que tange a questão tecnológica, a guerra da Ucrânia, ela dá, de certa forma, uma aula, na perspectiva de mostrar que a guerra de certa forma, mais destrutiva que nós temos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, ela é travada não apenas com uma perspectiva de guerra cibernética de altíssima intensidade contra, por exemplo, a SpaceX, contra servidores da Microsoft que têm backup dados dos sistemas do governo ucraniano, mas ela é travada em trincheiras, com soldados usando a AK-47 e a AK-74, com a pá, igual na Primeira Guerra Mundial, rompendo linhas de trincheiras e tomando trincheira curva a curva. Então, esse elemento da complexidade ele vai, de certa forma, ser importante ou elucidativo no sentido de, primeiro, mostrar que, apesar da tecnologia mostrada na guerra da Ucrânia ser importantíssima, mas um dos grandes diferenciadores não é a inclusão de novas tecnologias com efeito disruptivo, mas a combinação de tecnologias já maduras com novas tecnologias e, essencialmente, a mudança da forma de emprego do meio de força na guerra.
E nesse sentido, uma última variável, para a gente voltar à conversa, que se mostra muito relevante, além de terreno, geografia e a dimensão política, é o tempo, Felipe. É a dimensão tempo que se mostra fundamental em uma guerra que se transforma em uma guerra prolongada. Então, é nesse sentido que a guerra da Ucrânia ela vai mostrar que, de um lado, grandes potências assumirão riscos ou poderão assumir riscos que podem parecer irracionais para a avaliação da ciência política numa conjuntura específica. 2, esses riscos poderão ser acompanhados de uma utilização cavalar de poder de fogo no sentido de destruição plena como forma de construção de condições militares para catapultar objetivos políticos. Exemplo, Mariupol, completamente arrasada, mas um símbolo político relevante na construção da imagem de uma vitória russa na ponte entre o Donbás e a Crimeia, mas também o tempo como uma variável fundamental para forçar a resiliência ou testar os limites da resiliência do seu antagonista. E nesse sentido, a guerra russo-ucraniana ela não é uma guerra híbrida, ela é uma guerra convencional. É uma guerra convencional que, como outras guerras convencionais, se utilizam de meios assimétricos, mas também de meios irregulares. Isso é importante, porque retira a pecha de a guerra do futuro é guerra híbrida, como se fosse uma novidade. E não é. Se a gente olha para a literatura, inclusive olhando para o século XIX, quando Clausewitz escreve o da guerra, mas também escreve uma aula para o Colégio de Guerra alemão sobre guerra irregular, analisando as campanhas peninsulares na Guerra Napoleônica, você vai compreender que a guerra convencional não retira do seu espectro a possibilidade de ações irregulares em um contexto de assimetria. E é o que a gente vê na guerra da Ucrânia. Então, de certa forma, ela promove um elemento de autorreflexão em diversos ineditismos que, de certa forma, contaminam academias militares e mudam suas doutrinas ou perspectivas de guerra, levando aí a resultados bastante problemáticos, por exemplo. Então, nesse sentido, ela é uma lição em relação a um entendimento, prospecção e realidade, Felipe. Uhum. Não, muito interessante. E aí é justamente essa noção, né, de que a guerra da Ucrânia, ela é uma combinação, portanto, desses novos tempos, dessas novas técnicas, das novas tecnologias, né, mas ao mesmo tempo um retorno também ao passado, no sentido de que é uma guerra convencional, uma guerra clássica. Daí a tua fala no sentido de volta aos clássicos, como Clausewitz, né? Então, a combinação. E eu também, né, eu como completo leigo, imaginei que também a intervenção russa seria muito diferente lá atrás, no dia 23 de fevereiro, né? E também achei que seria rápido. Você trouxe a ideia da variável tempo, né? Eu falei, não, já que entrou, imagino que vai entrar e sair muito rápido. Bom, você vê que eu errei completamente e costumo errar com muita frequência nos assuntos que eu tenho um pouco mais de domínio também. Mas fica tranquilo, Felipe, porque nesse quesito aí todo mundo errou. Todo mundo errou. Né? Inclusive a CIA. Inclusive a CIA, né? Essa é uma outra questão, né? Porque quando a gente olha o que aconteceu na guerra da Ucrânia, quando a gente olha, por exemplo, o que está acontecendo agora em Gaza, também uma falha absoluta, né, também da inteligência de Israel, no sentido de não conseguiam prever um ataque convencional, clássico, né, de domínio de território, de incursão, né, territorial, armada. E aí a gente fica pensando assim, o que aconteceu na Ucrânia, o que aconteceu em Israel. Eu sei que o assunto de Israel está agora, a gente não tem o distanciamento razoável para entender o que está acontecendo, né? Mas na Ucrânia eu acho que a gente já tem um distanciamento razoável, né? O que aconteceu para o serviço de inteligência, tanto da própria Ucrânia, da OTAN, dos Estados Unidos, não conseguirem prever uma incursão clássica como essa que aconteceu, né? Eu me lembro que esse é um assunto que é uma pergunta recorrente aí no debate, né? Na imprensa, por exemplo, quando acontece. Olha, quem que errou? Qual era o responsável, né, por fazer esse tipo de previsão? E essa pessoa não fez, né? E por quê?
Eu acho que talvez parte da resposta já está na tua fala, né? Você usa, por exemplo, faz uma crítica, por exemplo, às doutrinas, ou você chamou de contaminação das doutrinas, né? Por meio dessa concepção de que as novas tecnologias mudariam para sempre, como as guerras são travadas, né? Escanteando talvez os assuntos, o estudo estratégico clássico, né? Ou as teorias clássicas, transformando isso numa pergunta, né? Por que o serviço de inteligência, então, não conseguiram identificar isso? Porque tinha ali movimentação de tropa, os caras estavam se movimentando e tal, e foi quando todo mundo percebeu que estava tarde demais, né? Então, Felipe, aí é que é uma questão bastante complicada, até porque a gente sempre tem que separar mais ou menos o que a inteligência faz e o que se faz com a inteligência. Especialmente quando você produz inteligência para atores não tão inteligentes. Porque, essencialmente, a função, países como, por exemplo, Estados Unidos, a Rússia, ou Israel, eles possuem uma miríade de agências ou departamentos ou instituições de inteligência, sejam ela inteligência civil, militar, interna ou externa. E a função básica da inteligência é exatamente a da produção de informações e análises que possam subsidiar tomadores de decisão em distintos escalões para a tomada de uma decisão política ou sobre o que fazer com o que está acontecendo. A inteligência não toma decisão, essa é a questão. A inteligência ela não produz política pública, no sentido de vamos executar algo. Ela produz informação e conhecimento e análise para alguém tomar decisão. Então, quando a gente fala, teve uma falha da inteligência, eu fico um pouco receoso com essa afirmação, porque seja em Gaza, seja na questão da Ucrânia, você tem agências de inteligência muito consolidadas que trabalham com distintas fontes de inteligência, desde o que é chamado no jargão de human, inteligência humana, ou seja, pessoas que estão no terreno convivendo com nativos, coletando dados, informações e passando, de certa forma, para o escalão de cima com um contexto maior, seja inteligência de sinais, inteligência eletrônica, inteligência espacial. Então, você tem diversas fontes de produção de informação que passa pelo crivo de analistas que produzem relatórios e alguém faz alguma coisa com esses relatórios. Aí é que a gente tem a circunstância, tanto agora em Gaza, como na Ucrânia, que é o quê? Parte da inteligência americana estava dizendo que ia acontecer invasão, mesmo com os russos falando que não e a Ucrânia falando que não. Por quê? No caso russo, você tem uma campanha de pressão coercitiva muito longa. Se a gente para considerar que desde 2014, quando acontece a anexação da Crimeia, logo em sequência você tem ali a guerra civil na região do Donbass, que os russos vão fazer o processo de apoio, proxy warfare, ali com a República Separatista de Donetsk e Luhansk. Então, você já tem uma situação de pressão em relação ao governo ucraniano. E mais perto, ali em 2021, você vai ter dois eventos interessantes, três, na verdade. Primeiro, é o relativo colapso da tentativa dos acordos de Minsk, em que tanto russos quanto tanto ucranianos como os revoltosos no leste vão desrespeitar com a utilização de ataques de artilharia contra as suas populações nas regiões vindeiras, como também você vai ter um segundo aspecto, que é o exercício militar russo na Bielorrússia, que vai dar uma história cobertura para um processo de build-up de tropas naquela região, não apenas na Bielorrússia, mas também na fronteira russo-ucraniana, e que, após o exercício, não acontece um elemento de desmobilização, o que vai, de certa forma, olha, peraí, alguma coisa está estranha. Por que essas tropas não estão sendo desmobilizadas, já que o exercício acabou, por exemplo? E o terceiro aspecto, e não menos relevante em relação a isso, obviamente, vai ser exatamente o debate do lado russo de que os ucranianos estariam preparando uma grande ofensiva contra o Donbass, que a mídia russa estava veiculando. Isso, inclusive, é o que eles chamam de operação militar especial, na retórica deles, é percebido como ação preventiva, a uma ação que os ucranianos fariam contra os revoltosos do leste,
por exemplo, né? À toa que eles colocam também com uma tônica humanitária o conflito. Então, existia, de certa forma, a questão da possibilidade de uma invasão ali com fumaça, mas sem ver o fogo. E no caso aqui do Hamas contra Israel já é mais complicado, né? Porque você tem uma área com 2,3 milhões de pessoas, literalmente fechada dentro de território israelense com fronteira com o Egito, que é uma área em que você tem inteligência humana, sinais, eletrônica e espacial muito forte. É por isso que quando se fala que a inteligência falhou, aí você tem que compreender se os operadores de inteligência na produção de informações falharam na produção de relatórios, ou se os níveis setoriais mais elevados não levaram aquilo em consideração, ou se chegou na autoridade política, se não se bancou o que a inteligência estava apontando, por exemplo. Isso aí, com certeza, Felipe, num contexto quando essa operação que o Netanyahu chama de guerra agora acabar, muito possivelmente vai ter um processo pesado de accountability de forma semelhante como teve em 73, né, que de certa forma decepou parte do establishment político israelense. Então, no caso da Ucrânia, essa questão da inteligência, ela vai mostrar exatamente esse problema em relação a como compreender. E aí é quase um paradoxo, né, de que a gente tem hoje tecnologias que permitem um sensoriamento absurdo, uma compreensão muito clara do campo de batalha. Não é à toa que ofensivas vitoriosas com surpresa, precedidas de surpresa, são quase que impossíveis em grande escala na Ucrânia. Você tem imagens de satélite conseguindo monitorar, não apenas de satélites governamentais, mas privados, como a Maxar Technologies, que vendem informações e imagens de satélite na internet, por exemplo. Mas, por outro lado, ainda é possível ocorrer situações de relativa surpresa, como, por exemplo, a ofensiva na região norte, em Kharkiv, no ano passado, por parte da Ucrânia, que pegou os russos, entre aspas, de surpresa, naquela ofensiva que eles retomam uma parte importante do território, e agora o Hamas conseguindo fazer uma ofensiva assustadora em relação ao território israelense, que não tinham conseguido fazer nessa escala em monta nunca, por exemplo. Augusto, voltando para a Ucrânia, você mencionou então que a guerra ela volta, né, aos clássicos, no sentido de que se estabelece ali uma incursão de profundidade e de trincheira, né, dentro do território ucraniano, algo que não era previsto ou se foi previsto pelas inteligências, não foi levada em consideração pelos formuladores de política, pelos tomadores de decisão, né? E isso pegou de surpresa, você já falou isso muitas vezes, né? Diversos analistas e até os governos, né? Agora, eu queria que você contasse pra gente um pouco como que tá a situação hoje, né? Porque se estabelece ali as trincheiras em algumas regiões do país, então é uma guerra de centímetro a centímetro, né? Portanto, é uma guerra longa, é uma guerra que não tem dado sinais de que vai acabar tão cedo. E só pelo fato de eu ter dito isso, pode ser que acabe amanhã, né? Como eu costumo brincar, eu erro com uma frequência absurda também. Mas o ponto é que a gente, pelo menos que acompanha na imprensa, a gente ouve falar, né? Ucrânia pedindo armas, a OTAN dando algum tipo de armamento, agora parece que vai chegar caças e novos tipos de arma. E por outro lado, a gente também vê em alguns momentos a imprensa notícias do tipo, olha, tá acabando a munição, tá acabando o tipo de arma, a Ucrânia não tem como resistir, e fica nesse impasse o tempo inteiro, né? O que dá para depreender daí é que a Ucrânia é completamente dependente, né? De armas vindas da OTAN ou de outros aliados, e por outro lado há um certo limite até nesse tipo de doação de armas, né? Parece que, pelo menos é a impressão que eu fiquei, que há um esgotamento, né, nesse tipo de cessão de armas para a Ucrânia. E por outro lado, a Rússia, a gente também percebe esse vai e vem, né? Às vezes avança, às vezes toma uma contraofensiva ucraniana e aí tem que recuar. Mas, enfim, a pergunta é como que está a situação militar hoje na guerra da Ucrânia, e se você consegue
com os dados que tem, você já mencionou que os dados eles também não são muito confiáveis, você consegue já criar algum cenário aí para o futuro próximo? Não, com certeza, Felipe. Uma coisa que é muito interessante quando a gente olha para a guerra da Ucrânia, apesar de ter quase 2 anos, já faz aniversário, tem mais de 1 ano e meio, é que quando ela começa, parte daqueles que acompanhavam o conflito vão argumentar que os russos tentaram fazer uma blitzkrieg, uma guerra relâmpago em relação à Ucrânia, que na prática, particularmente, eu vejo como muito difícil de sustentar que foi uma tentativa de guerra relâmpago. Sim, os russos eles invadem em cerca de 5, 6 eixos de avanço no território ucraniano, de uma forma extremamente rápida e conquistando o terreno muito rapidamente, mas o mindset disso, da forma que eu entendo, é muito mais relacionado à produção de um efeito psicológico, de forma a fazer com que a Ucrânia, olha, não vou lutar, vou me render e vamos negociar. Não chega a ser a ideia da guerra de mobilidade, da blitzkrieg, provocando o colapso do inimigo, fazendo a destruição de suas forças na retaguarda. Até porque os russos, quando eles começam uma guerra, eles não tomam cidades, eles cercam cidades. Então é um efeito psicológico muito mais, entre aspas, robusto do que necessariamente o efeito militar destruindo. Então tem um elemento de mobilidade, mas não é blitzkrieg, da forma que eu entendo. Qual é o ponto? Isso falha, porque essa é uma característica que a guerra da Ucrânia ensina a cada dia, a relação umbilical entre política e guerra, entre política e instrumento militar. A necessidade de articulação constante entre pensar as forças engajadas no terreno como operando desígnios militares para a política. Essa é a genialidade, é algo que a gente tinha perdido em grande parte. E quando a gente olha para isso, a conduta e a característica da guerra da Ucrânia ela vai mudando muito em virtude dos resultados de um lado e de outro, mas também de apoiadores externos dos dois lados, que acaba afetando a balança de meios disponíveis para a sustentação do conflito. E aí a gente entra no ponto que você está colocando. Ok, hoje, como é que a coisa está? Alguns analistas vão dizer que, olha, a tendência é termos aí um conflito congelado no padrão Coreia do Sul, Coreia do Norte, etc. Eu acho que ainda é cedo para afirmar isso. Por quê? O aspecto militar mais falado nos últimos 4 meses, basicamente, ou pelo menos desde junho desse ano, é chamada contraofensiva ucraniana. Por quê? Porque no ano passado, a Ucrânia conseguiu fazer uma contraofensiva reduzida, mas com muito sucesso na região de Kharkiv, que enquanto os russos fizeram um esforço de desdobrar tropas mais para a região leste e sul, para fazer, de certa forma, o foco na região do Donbass, deixaram desguarnecidas as suas linhas de contato na região norte, especialmente pós-Kharkiv. E os ucranianos se aproveitaram disso e realizaram contraofensiva de sucesso, o que mostrou, de certa forma, para diversos analistas no âmbito ocidental, de que, olha, a Ucrânia pode recuperar terreno, ela pode expulsar os russos de cidades e de áreas estratégicas do seu território. Ok. Então, a OTAN, e particularmente os Estados Unidos, o Reino Unido, forneceram substantivamente para a Ucrânia meios de força, treinamento, adestramento e ajuda logística e de inteligência para preparar a Ucrânia para realizar uma grande contraofensiva. E aí tem um elemento interessante. Essa contraofensiva ucraniana, que tem início em 4 de junho e ainda não acabou, ela tinha como objetivo básico, assim, isso é importante ser colocado porque são inferências que a gente faz da literatura e dos dados. O Zelensky ele não fala claramente qual era o objetivo militar, etc., mas o que pode se inferir é que o objetivo era fazer um avanço robusto na região do sul do país, buscando ou Melitopol ou Mariupol, outra cidade estratégica naquela região, apta a cortar a chamada ponte terrestre da Crimeia com Donbass, criando uma situação logística desesperadora para os russos. Então a ideia seria exatamente fazer um thrust ao sul, rompendo as linhas russas em 2, criando ali uma brecha e o aproveitamento do êxito, fazendo a destruição dessa conexão logística. Então, para isso, eles criaram cerca de
9 brigadas, claro, brigadas um pouco menores do que o padrão OTAN, brigadas aí com cerca de 3, 4 mil homens, algo não tão grande, mas muitas delas mecanizadas, com meios blindados oriundos de países ocidentais, com uma dotação robusta de artilharia. Qual é o problema? Os russos, acompanhando também a preparação ucraniana e se aproveitando do inverno, eles fizeram duas coisas muito inteligentes. Primeiro, fizeram um processo de geração de força. Então, é importante frisar que, legalmente, na Rússia, eles não estão em guerra. Então, eles continuam com um ciclo de serviço militar de conscrição e, por sua vez, eles continuam com um estado da economia nacional, não uma economia de guerra, necessariamente, apesar de, na prática, ser isto. Então, é algo meio confuso. Mas, nesse sentido, eles trabalham com estrutura de geração de força para rotacionar as tropas que já estavam cansadas ou unidades com menos pessoas em virtude da atrição e recrutamento, treinamento de gente. Então, já no ano passado, eles recrutam mais 300 mil soldados, fora, obviamente, o ciclo do serviço militar. Somado a isso, com o Surovikin, eles vão criar pelo menos 5 grandes linhas de defesa naquele território onde eles consideravam que ia ter o principal embate com a Ucrânia. O que é interessante porque eles vão preparar o terreno para a defesa. E aí eles vão fazer uma defesa em profundidade. Em que sentido? Vão criar mais de 1.000 quilômetros de extensão de linhas de defesas, com trincheiras, fossos, Dragon Teeth, campos minados e, obviamente, camadas de defesas fixas e também móveis. É por isso que a gente está vendo agora, na contraofensiva, um problema gigantesco para a Ucrânia, porque eles não têm apoio aéreo, a força aérea ucraniana foi virtualmente destruída nos primeiros meses da guerra. A força aérea russa pouco entra em ação em virtude também de duas coisas. Primeiro, é um espaço aéreo extremamente contestado, então o custo para você ganhar a superioridade aérea local é muito alto, então a chance de você perder suas naves, suas aeronaves de quarta e quinta geração é elevado. E segundo, pelo elemento de custo-benefício. Muito do efeito tático ou estratégico produzido por uma aeronave pode ser produzida por uma artilharia de tubo de mísseis, algo que eles vêm fazendo. Então, se eu posso lançar um míssil, por que eu vou usar um avião, por exemplo, em que eu posso perder o piloto e o avião e os mísseis no avião? Então, você tem muito esse elemento do custo-benefício. Então, nesse processo, você vai ter um problema gigantesco, que os ucranianos não têm cobertura aérea e eles vão fazer aí, essencialmente, 3 grandes linhas de avanço, com o principal tentando romper essas linhas Surovikin. E não vão ter êxito. Eles vão conseguir, se não me engano, romper uma linha, que na mídia ocidental consideram-se como 3, que a leitura é divergente a depender da escola de analistas, mas sem grande êxito. Porque, como eu falei para ti, as linhas russas de defesa, elas são não apenas estáticas, elas são móveis. Então, o que acontece? Os russos, eles colocam uma linha mais fina de tropas defendendo uma frente, quando os ucranianos vêm acompanhados com a salva de artilharia para saturar aquela área, eles recuam. E ao recuar, parte da área recuada se torna minada, e mesmo os ucranianos conseguindo tomar aquela área, está no alcance da artilharia, na outra linha. Então, é por isso que você tem um toma e devolve de território. Então, aí que é o problema. Os ucranianos eles conseguem retomar algumas vilas, os russos vão lá e tomam de volta. Ou eles conseguem tomar uma determinada vila e os russos conseguem fazer uma saturação na área. Só que isso não é feito para produzir uma vitória decisiva no campo de batalha. Isso está muito voltado a uma lógica estratégica de atrição, que é para desgastar o seu inimigo de forma que ele não consiga ter meios materiais de lutar, inclusive gente. E aí, Felipe, essa é a questão importante que você coloca. A Rússia, quando a gente tem os primeiros meses da guerra, ela inicia com a destruição de boa parte das defesas aéreas estáticas da Ucrânia. Ponto. Criando uma certa liberdade de ação para suas aeronaves agirem. O que vai acontecer? Ela vai receber defesas antiaéreas estáticas e móveis da OTAN para recomplementar isso aí, o que vai ser importante, e criar um custo para os russos depois. Depois, os russos vão conseguir fazer uma destruição importante de relevantes
plantas fabris de indústria de armas ucranianas, destruindo sua capacidade fabril de produção de armamento, de reconstrução ou de reparação de armamento. Não é à toa que hoje a Ucrânia tem capacidade fabril, produz armamento, mas em grande parte em instalações subterrâneas do período soviético, que tem resistência a bombardeios, por exemplo, mas a capacidade e a quantidade não é tão elevada. Então, a capacidade da Ucrânia sozinha de se sustentar industrialmente é muito difícil, é quase impossível fazê-lo, né? Por isso que ela depende de forma gigantesca desse fornecimento de armas vindas do exterior. E aí, você que trabalha com economia política, você sabe melhor do que eu. Muitas das economias ocidentais se tornam economias de serviço. E parte do paradigma de força dos últimos 30 anos é um paradigma de guerra, pensando em guerra de baixa intensidade, contra insurgência, contra terrorismo, e mesmo numa guerra interestatal, pensando em meios de precisão, em que o elemento de massa não importa tanto, mas sim de precisão. E aí você tem a primeira leva de apoio para a Ucrânia, vai se dar rapando os arsenais do período soviético que vários países do leste europeu tinham, como tanques T-72 modernizados, T-80, munição, etc. Qual é o problema? Acabou, Polônia, Hungria, etc., não tem mais. E, ao passo que os países entregavam para a Ucrânia, eles assinavam contratos para aquisição de sistemas semelhantes por parte dos Estados Unidos ou países da OTAN europeus ou de países aliados como Coreia do Sul, que agora se tornam um powerhouse de indústria de defesa. Só que a produção desses meios demora muito, porque você não está falando de uma munição, você está falando de um sistema de armas ou de uma plataforma extremamente complexa. Então, os países que apoiam a Ucrânia, eles têm um trade-off entre eu me armo para me proteger de um perigo russo ou de um pivô para o Pacífico contra a China, ou eu compro e dou para a Ucrânia. Porque é um problema que esses países têm em relação ao que a Ucrânia mostra, que é massa importa. Quantidade importa. A quantidade de munição utilizada pela Rússia nos ataques no período em Bakhmut é basicamente aquilo que talvez unidades de treinamento americano treinem em um ano. Pô. É cavalar, é absurdo. Você tem vários meios de artilharia de tubo que os ucranianos estavam usando, fornecidos inclusive pela Alemanha, de boa qualidade, que estavam explodindo pela cadência de disparo que o sistema não aguentava, pô. Então, é um nível de violência, de ampla utilização de munição cavalar, tanto para os russos como para os ucranianos. Então, isso gera um problema em relação a esse fornecimento de armamentos. E outro problema em relação ao fornecimento de armamentos é aquilo em que o que os ucranianos querem e aquilo que os ocidentais podem dar. Porque os ucranianos precisam de tudo, essencialmente. Mas o que eles mais estão pedindo é munição, porque eles entendem, é uma força, não obstante, uma cooperação de mais de 30 anos com países da OTAN, mesmo inclusive antes de 2008, comunicado de Bucareste, mesmo depois de 2014, a anexação da Crimeia, que eles têm uma relação com países da OTAN de cooperação militar, eles ainda têm um mindset muito influenciado pela tradição soviética. Não é à toa que você tem essa segunda, entre aspas, mini derrota, em que se falava, não, a Ucrânia vai usar meios militares ocidentais e doutrina OTAN, e com isso ela vai conseguir, não conseguiu. E não é à toa que eles mudaram as táticas e a doutrina para um padrão de atrição, utilizando ali infantaria e meios blindados, essencialmente. Então, é muito complicado nessa perspectiva. E a narrativa das chamadas Wonder Weapons. Não, agora são os ATACMS, os mísseis de longo alcance lançados por terra. Agora são os F-16 que vão resolver. Não é. Você não tem uma plataforma, um sistema de armas que vá resolver o conflito. E isso é que a guerra vem demonstrando muito claramente durante essa contraofensiva, que uma variável que as pessoas às vezes esquecem importa, que é a demografia. Qual é o problema da demografia? Quando a gente começa a ver vídeos da guerra russo-ucraniana e olhando para soldados ucranianos, velhos, idosos, etc., pessoas que você vê já estão 40, 50 anos de idade, isso sinaliza para uma falta de gente. Ou seja, se eu tenho uma pessoa de 40, 50 anos de idade no front, cadê os de 20? Cadê os de 30? Isso começa a sinalizar
que a capacidade de recompletamento de unidades e de recrutamento da população civil mais jovem ou esgotou ou não está sendo possível ser feito. É por isso que você tem uma pressão muito grande para o repatriamento de refugiados ucranianos em países europeus por parte da Ucrânia, para que esses caras vão lutar. E a própria Deutsche Welle, aqui na Europa, já vem mostrando várias entrevistas na Ucrânia com pessoas que não querem lutar. Então, se você compara isso com a Rússia, é muito difícil, porque tem uma população de 3 a 5 vezes maior do que a Ucrânia, não estão oficialmente em estado de guerra. Caso entrem, o nível de mobilização geral aumenta drasticamente. Então, ao longo do tempo, a atrição contra a Ucrânia ela é muito difícil de sustentar. Agora, a questão é, a Rússia espera um colapso das forças ucranianas com isso necessariamente? Talvez não, mas a construção de uma condição política que não seja possível ser sustentada. E aí a gente olha para a questão fundamental que é mais relevante do que acontece no campo de batalha, que são os objetivos. Qual é o endgame para a Ucrânia, para o Zelensky? Ou seja, qual é o estado final desejado para o Zelensky? Qual é o estado final desejado para Putin? Qual é o estado final desejado para os Estados Unidos, que são um ator fundamental no conflito, importantíssimo nessa perspectiva. Então, quando a gente pega essa questão do estado final desejado, a gente pode dividir em uma opção maximalista e minimalista. Para a Ucrânia, a opção maximalista seria expulsar os russos do território ucraniano, inclusive a própria Crimeia, e retomar seu território, voltando ao status quo antes, pré-2014. Ponto. Isso se mostra hoje impossível de ser produzido politicamente e militarmente. Então você teria um Estado minimalista, de criar uma situação militar no campo de batalha que permitisse uma boa situação para negociar. A questão é, qual situação? O que poderia criar essa situação? Se é a ideia de disrupção na ponte da Crimeia, entre Donbás e Crimeia, isso hoje se mostra como muito difícil de alcançar. E para a Rússia, qual é o objetivo? A maximalista. Então, essa discussão é importantíssima, porque é exatamente o elemento da política da guerra. E para os Estados Unidos, obviamente, essa questão se torna também fulcral. A gente viu agora a queda do Speaker of the House como elemento disruptivo na política americana, tendo a questão ucraniana como pano de fundo. Isso afeta o debate eleitoral americano, afeta o humor do público americano em 2024, afeta o tempo e liberdade de ação que a Casa Branca tem para apoiar do jeito que quer apoiar a Ucrânia. Não é à toa que o Biden agora quer pedir 100 bilhões para não ter que dar um time maior, uma pausa maior de pedidos ao Congresso em relação a recursos. Então, isso é importante, porque o tempo importa. E o grande pesadelo para a Ucrânia e Estados Unidos foi a capacidade de adaptação russa às sanções, a disrupção das cadeias de fornecimento que eles tinham à época, inclusive de energia, e ao fato de que, com um regime que alguns consideram como ditadura, outros consideram como uma democracia iliberal, o Estado tem um elevado controle sobre a sua própria sociedade, impedindo com que a sua população civil seja um centro de gravidade contra o regime. Então, quando a gente olha para a guerra da Ucrânia nesse sentido, a contraofensiva ela tende a ter um chamado ponto culminante, ou seja, ela atinge seu ponto máximo e começa a decair. Talvez esse ponto culminante já aconteceu. E o que tem-se como receio é que o inverno ainda não começou, mas vai começar. E os russos, que têm cerca de 150 ou mais mil soldados parados na região norte do país, já na Ucrânia, eles podem realizar uma contraofensiva deles também, antes que o inverno comece. E isso, de certa forma, é um problema, porque se você tem as linhas Surovkin, mas você não as tem na região Bakhmut, por exemplo, na região mais ao norte. Então você pode ter problemas com as forças ucranianas sem tempo para realizar o recompletamento de unidades, a recomposição de seus meios e a criação de uma posição defensiva para o inverno. A grande questão é, até quando a Ucrânia vai continuar com a tentativa da contraofensiva, batendo exatamente o punho contra a faca, contra o muro, e em que momento é que eles vão recriar posições defensivas para o inverno. E aí é o problema entre a política e a mentalidade militar, que a gente vê exatamente nessa situação, em relação até quando essa contraofensiva vai caminhar, e que F-16 não são uma solução. Os mísseis ATACMS também não são uma solução
para a situação. E, por outro lado, o campo de batalha ainda é muito sugestivo para que se entrem em mesas de negociação a valer. Tem muita coisa a conquistar ainda em terra, o que é um elemento ruim para a dinâmica política e diplomática. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Muito interessante, Augusto, te ouvir. De fato, te ouvindo dá para falar com alguma segurança de que isso não vai acabar tão cedo, né? E também é interessante da maneira como você coloca, porque você até usa a expressão, né? Dá com o punho na ponta de faca, né? Porque a impressão que eu tiro daí é que, de fato, não há a menor condição das Forças Armadas ucranianas, com as condições atuais, mesmo com a chegada de F-16, mesmo com a chegada desses mísseis, de ter ali o endgame, né, que seria completamente inviável, considerando a situação como está posta hoje. E aí, a pergunta que decorre daí também meio óbvia, assim, quem interessa, né, a manutenção, o financiamento, né, enfim, o patrocínio dessa guerra do lado ucraniano, considerando que não há condições, né? Não há condições de continuar. E também não há recursos em nenhum dos aliados suficiente para poder fazer aí uma virada de tabuleiro, né? Então, me parece que a Ucrânia de fato é uma bucha de canhão, para ficar com uma outra expressão militar, né? Dentro de uma rivalidade que não é dela, né? Tem a ver com essas placas tectônicas, essa mudança de forças que envolve, obviamente, Estados Unidos e Rússia, mas envolve China também, né? Que em grande medida é a explicação para o fato que você menciona ali da Rússia não sentir tantas sanções, né? Por exemplo, do ponto de vista das relações econômicas internacionais. Então é um pouco deprimente o cenário, né, do futuro. E com a chegada do inverno também, a única talvez certeza que a gente tem é que o custo em vidas deverá permanecer alto, né? Não, sem dúvida, Felipe. É uma questão fundamental, né, cara? Quando a gente para analisar um conflito como esse, e aí sempre é interessante a gente fazer a seguinte apreciação, né? Que é a ideia de que o que a gente conversa aqui é uma avaliação que parte um pouco da relação entre dados, framework teórico e uma análise mais racional daquilo que a gente percebe. Só que se a gente volta para a própria teoria da guerra clausewitziana, a gente vai entender que a guerra ela traz algumas cascas de banana, porque ela sim tem um elemento racional que a gente está discutindo aqui, mas ela também tem um elemento probabilístico, que é aquela ideia de que, olha, a Ucrânia pode ter 20%, mas esses 20% podem prevalecer. Existe uma chance de êxito, tal como você tem um elemento das paixões, cara, que é a ideia da emoção, do patriotismo, do nacionalismo, da loucura, que, de certa forma, toma conta das lideranças como das massas e faz com que você tome decisões que podem parecer irracionais, mas podem ter uma racionalidade quando relacionada aos valores, ou o elemento intersubjetivo. Esse é o problema, porque se a gente faz uma análise em relação aos meios disponíveis, cara, a situação realmente é deprimente na perspectiva para a Ucrânia, porque é muito difícil para eles, em grande medida, ter disponibilidade de meios, homens,
armas e sustentação logística para realizar uma teoria da vitória que parta pela expulsão dos russos de todo o território. A não ser que a liderança russa colapsasse em Moscou, que pudesse criar essa situação por um retraimento por parte deles, e não por uma reconquista militar, entendeu? Que é algo, assim, é muito improvável de acontecer, como a gente viu com o motim do Grupo Wagner. Mas isso pode acontecer, não tá dado. O fato, da forma que eu percebo, é o seguinte, de um lado, você tem um efeito, entre aspas, interessante que a guerra causou, que foi o fato de que, primeiro, recolocou os Estados Unidos como líder na OTAN, de forma muito explícita. Não apenas como o país mais relevante, como uma potência hegemônica, mas como um país que, no contexto da guerra da Ucrânia, todos os países da OTAN se juntaram em relação aos Estados Unidos, inclusive a França, mesmo reticente. Segundo, a guerra da Ucrânia conseguiu incrementar o compromisso por parte dos países da OTAN de gastar 2% do PIB, sendo isso aí cerca de 20% a 30% em equipamento, o que obviamente interessa e muito as indústrias de defesa, que são fundamentais como sustentação econômica para o sistema político americano e de outros países. Então elas estão ganhando uma grana absurda, porque essa guerra ela mostra que não apenas certos sistemas de armas são importantes, mas que tê-los em quantidade o é. Então você tem hoje uma corrida para a produção de blindados, para a produção de munição, para a produção de obuses, etc., em diversos países. E o problema é o tempo que eu entrego isso e a urgência com que os países têm. Então isso é algo interessante, porque você teve um aquecimento absurdo da indústria de defesa no Atlântico Norte, com a questão da corrida da produção. Isso para um esforço americano que o Trump inicia de reindustrialização e o Biden não desaqueceu, é fundamental, porque aumenta a relevância de ter plantas fabris de equipamento de defesa dentro dos Estados Unidos com trabalhadores de colarinho azul. Então isso é algo interessante dentro do processo que a gente está vivendo também. E por outro lado, você tem a questão relacionada à própria liderança política ucraniana. A gente vê só o Zelensky como o elemento que aparece, etc., mas você tem grupos que talvez sejam mais hawkish do que ele, especialmente aqueles mais ligados à extrema-direita ucraniana, que poderiam ter um comportamento mais diverso ou mais, de certa forma, agressivo no decurso do próprio conflito, em grande medida, né? Inclusive o próprio Zelensky, quando da eleição, ele era percebido por parte da mídia como potencialmente pró-russo, por incrível que pareça. Então, você tem um elemento de que não tem uma homogeneidade dentro do grupo político ucraniano, por sua vez, e por outro lado, quando a gente vê a questão por parte da Rússia, eles não têm o menor interesse em parar as operações militares agora. Não é à toa que a Rússia não faz pressão por negociações diplomáticas e políticas em relação ao conflito. A solução russa em relação ao acordo do grão está sendo bombardear o porto de Odessa, por exemplo. Fez um bloqueio por um longo período na região do Mar Negro. A Ucrânia, com algum sucesso, tem conseguido criar um custo grande para a manutenção das belonaves russas na área, através da utilização de drones navais, o que é algo interessantíssimo, porque é muito na vibe do que os italianos fizeram na Segunda Guerra Mundial. Os italianos criaram a ideia dos chamados homens-rãs, que era basicamente uma unidade de dois, pilotando um torpedo dirigível, que quando chegava perto da embarcação, os dois mergulhadores saíam do torpedo e deixavam com que ele explodisse numa determinada embarcação. Os ucranianos pegaram essa ideia e criaram um drone submarino, que é ou uma mini lancha ou um mini submarino, que literalmente se explode com outras embarcações na região do Mar Negro, criando assim um custo absurdo para a principal frota russa nos mares, né? Então, quando a gente olha para isso, para essa circunstância, não tem interesse por parte da Rússia de acabar agora. Até porque a Rússia, alguns analistas, como o Dmitry Trenin, chamam a atenção de que a Rússia deve reconquistar mais alguns oblastes ucranianos. E por incrível que pareça, quem ecoou essa mesma ideia foi Mearsheimer, recentemente. O que é assim, interessante na perspectiva de quando eles falam isso,
Porque, por exemplo, nos oblastes incorporados, oblastes que são equivalentes aos estados, né, que a gente teria, os departamentos ucranianos, eles não têm o pleno controle de Luhansk e Donetsk. E eles estão chamando a atenção para que os russos deverão tomar mais. O que, de certa forma, leva a gente àquilo, ou a promessa meio apocalíptica feita lá pelo Huntington, lá no Choque das Civilizações, de um destino manifesto de cessão do território ucraniano em linhas civilizacionais. Então, nesse sentido, é triste e é preocupante, porque é uma tragédia para os dois lados, um povo irmão ou co-irmão, que, de certa forma, está envolto em um grande jogo. E aí eu faço coro a ti, Felipe. Eu considero que a Ucrânia ela é um ator no conflito, mas ela é um ator agido, dado que, deixada só ou em outras circunstâncias, talvez a gente tivesse outro padrão de negociação. Até porque a decisão ucraniana de continuar lutando, quando no início das ofensivas, em 24 de fevereiro de 2022, se dá pela sua resiliência, pelo seu entendimento da vontade de lutar, mas também por uma certeza de backup externo em relação à condução das operações. Então a gente não sabe, por exemplo, se aquele convite feito pelos Estados Unidos para fazer uma extração do Zelensky e a sua negativa, né, se aquilo de fato aconteceu ou é um golpe de propaganda para criar um novo Churchill no Ocidente, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente tem um entendimento de que a guerra russo-ucraniana ela serve a desígnios geopolíticos mais amplos. Para os Estados Unidos, pelo menos no início, foi importantíssimo para reposicioná-la como liderança, para dar um sentido para a OTAN, para fazer com que os países gastassem mais em indústria de defesa, inclusive com a aquisição de seus produtos, e, obviamente, desgastou absurdamente a Rússia no primeiro momento. Quebrou a Alemanha, se a gente para considerar toda a política, olhando para o leste que a Alemanha teve desde o contexto do pós-Guerra Fria, foi pelo espaço. E, inclusive, reorganiza o mapa da energia na região. E, por sua vez, a China, que olha para o conflito e tem um dado que as pessoas falam muito pouco. As pessoas normalmente chamam a atenção de que, olha, a China analisa o conflito russo-ucraniano para entender as lições que ela pode ter numa possível invasão a Taiwan. Só que a China, ela tem no conflito russo-ucraniano um problema e uma virtude. O problema é que cria ou acelera uma reorganização do comércio global, do sistema de alianças no contexto global, que pode lhe ser negativo, inclusive com a ideia de uma nova Guerra Fria, mas, por outro lado, com a guerra na Ucrânia, tendo a Rússia como pivô, torna muito difícil a materialização do chamado Tilt for the Pacific, que é a ideia de, olha, a OTAN agora vai se projetar para o Pacífico para ajudar na contenção à China. Os caras estão com a Rússia numa guerra contra um país europeu. Como é que eles vão se projetar efetivamente para o Pacífico de forma a contribuir com os esforços de contenção, ter uma guerra ativa no continente? Então, essa geopolítica ela tem uma relação muito forte com a economia política e as indústrias de defesa, mas também com as agendas políticas eleitorais que vários países do Ocidente têm nesse momento. Essa é a tragédia, infelizmente, Felipe. Augusto, olha só, pra você ver, eu te chamei aqui para falar sobre capacidades militares de defesa no Brasil e a gente terminou falando de tudo menos isso. Então você vai ter que voltar aqui para aí a gente pensar um pouco e falar um pouco também sobre a relação de estudo com, sei lá, o pensamento estratégico brasileiro, com os projetos estratégicos de defesa do Brasil. É um assunto que está na sua agenda, né? Ô Augusto, obrigado, cara, pelo seu tempo, obrigado pela conversa. Acho que a gente, eu pelo menos aprendi bastante, tenho certeza que o ouvinte que ficar aqui com a gente até o fim também.
E a gente vai ter que acompanhar isso nos próximos capítulos, o desenrolar disso, o início do inverno, né? E já deixo aqui no ar o convite para você voltar para a gente atualizar esse debate e também para falar um pouco sobre o Brasil, né? Você tem um trabalho muito importante falando aí sobre a importância da priorização nos projetos estratégicos. Eu acho que você tem que voltar para falar um pouco sobre isso também. Conta comigo, cara. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.